Olá, pessoal, estamos de volta com mais uma edição do Pode Falar de Saúde. Você já está vendo aqui a nossa convidada de hoje, Marcela Azambuja, instrutora de yoga. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, você? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouco do yoga com todos vocês, que foi algo que mudou a minha vida. Bacana, e com certeza vai mudar de muita gente, vai ter muitas pessoas que vão gostar aí de saber mais detalhes sobre o yoga. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Centro Clínico Olavo Schermer, você já sabe, na hora de fazer a sua consulta, na hora de fazer o seu check-up, vá direto ao Olavo Schermer. 3571 1218 é o telefone e o WhatsApp para você fazer o agendamento. E tem novidades em convênios. É só você pedir informações aí nesse telefone, esse WhatsApp, que você vai saber. E com a gente também, Biomed Análises Clínicas, o seu laboratório em Palmeiras de Goiás. Na hora de fazer o seu exame, vá direto ao Biomed. Fica ali bem pertinho, né, no centro da cidade, em Palmeiras de Goiás, em frente ao posto Palmeiras. E aqui no Pode Falar de Saúde, eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Nós já estamos aí, já com 15 episódios, que maravilha! E seguindo em frente, sempre trazendo convidados, convidadas aqui no Pode Falar de Saúde. Em breve, de volta aqui, doutora Andressa Caroline também, que está curtindo aí a sua licença maternidade. Ela faz yoga, não? Não, ainda Tem que não. fazer, né? Tem que fazer. Vamos... Doutora Andressa, vamos arrumar tempo aí. Marcela Zambuja, já vamos direto ao ponto, né? O que é o yoga que a gente fala tanto, a gente está ouvindo muito falar aí? O yoga é um conjunto de ferramentas, uma metodologia prática que envolve várias técnicas para a gente expandir a nossa consciência. O objetivo principal do yoga é essa expansão de consciência, que é o autoconhecimento. E a gente utiliza o nosso corpo, os nossos sentidos, como forma de se conhecer melhor. No yoga chamamos de Swadhyaya, que é o nosso autoestudo, o estudo de si. É isso aí, Marcela. E quais são os benefícios do yoga? Yoga ele tem um envolvimento do corpo, da mente e espírito, né? Então ele tem benefícios de flexibilidade, consciência corporal, força física, controle de ansiedade, gestão emocional, atenção, foco, melhora a nossa atenção, o nosso foco. A gente tem um fortalecimento aí para aquelas pessoas que têm um pouco de desequilíbrio, porque ele ativa muito bem a nossa essa questão do próprio equilíbrio do corpo mesmo através das nossas fáscias, né, de todos os músculos. Os nossos pés a gente trabalha muito bem. Então, ele é bem completo o yoga e eu trabalho com o Swastika Yoga, que quer dizer saúde e autossuficiência. Então, ele é muito completo, né? Então, são inúmeros os benefícios e principalmente para a saúde mental, né? Hoje a gente vive numa época que a gente está muito no piloto automático, muito numa vida muito acelerada. Então, o yoga vem aí para trazer de volta essa presença, essa atenção em nós, né? Para que a gente consiga fazer todas as nossas atividades, mas de uma maneira mais assertiva e menos impulsiva. E quem pode fazer? Criança, adolescente, adulto? Qual é a faixa etária? Todo mundo pode fazer. Aqui em Palmeiras eu estou ministrando aula para adultos, né? Porque tem também yoga para criança e tal. Mas aqui em Palmeiras, por enquanto, a gente tem turma para adulto, né? E qualquer pessoa que esteja saudável, né? Que esteja com a sua saúde em dia, ou se tiver alguma limitação, alguma comorbidade, a gente pede o atestado médico liberando ela para as atividades. Porque tem uma parte que é física, então a gente precisa desse alinhamento com o médico responsável. E aquela pessoa, né, por exemplo, eu sou muito durão, né, ou então aquela pessoa muito sedentária, né, ela pode fazer, e é Pode. importante ela fazer. É importante ela fazer, né? A gente não precisa ser muito forte, muito flexível, a gente não tem pré-requisito para conquistar o yoga. A gente só precisa estar apto e querer fazer.
tá apto fisicamente no caso de o médico autorizar, mas não tem problema se independe, né, a pessoa querer fazer, se conhecer através do yoga é o mais importante. Cada pessoa você atende de um jeito, você atende todo mundo igual, como é que é? Até para as pessoas saberem, né? Entender. Porque tem gente igual sedentário mesmo, fica até receoso, ou uma pessoa mais idosa Sim, fica com medo também. sim. Nas turmas, a gente tem uma quantidade de vaga restrita, né, e a aula é feita para a turma. Mas dentro de cada parte, que no yoga a gente chama de anga, existe a adaptação para aquela pessoa. O único público que eu separei é o público gestante, porque eu acredito que merece uma atenção bem particular, por ser uma fase da vida muito específica. Então, as gestantes, eu não entra na turma, mas seria Uhum. só aula personal. Então, tem essas duas formas de aula, o personal e a aula em grupo, que é muito maravilhosa, uma aula em grupo, a energia do grupo, né? Você tá ali trocando, vendo com seus colegas, cada um se desenvolvendo à sua maneira, né, e o processo ele acontece interno, né. É uma jornada de autodescoberta e autotransformação. Recentemente você até fez uma aula pública, né? E como é que foi isso? Sim, desde que eu comecei, eu me programei para fazer sempre, uma vez no mês, de 2 em 2 meses, uma aula, um aulão, né, que eu falei, que eu Uhum. dei o nome de aulão, para que justamente atraia pessoas que às vezes não querem se comprometer, né, de primeira lá no estúdio, mas querem conhecer. Então esses aulões são para isso, para as pessoas que querem conhecer e participar, poderem se sentirem à vontade e e de fato experienciar uma aula de yoga, né. Que esse é o principal objetivo, é a experiência da aula de yoga, né. E a pessoa sair dali e falar assim: "Nossa, eu tô outra pessoa", porque de verdade, gente, a gente entra na sala de uma forma e a gente sai de outra, e isso, eh qualquer pessoa que vê uma pessoa entrando e saindo, ela percebe a diferença. E você fala assim com muita paixão, né? Sobre você realmente entrou nesse clima do yoga aí. Há quanto tempo que você começou a praticar? Eu comecei a praticar em 2018, porque justamente eu vivia numa vida muito agitada, de muito trabalho, já estava ali entrando numa fase de quase um burnout, de forma inconsciente, mas no fundo eu sabia que não estava legal. E apareceu na cidade, na época eu morava no norte de Minas, né, então também era uma cidade de interior, e não tinha ioga lá. E quando surgiu, falei assim: "Nossa, eu preciso desse trem". Nem sabia direito o que que Aham, era, na época, né, aham. mas eu falei assim: "Eu preciso, eu ouvi falar que faz bem". E aí fui lá. E aí fui e me encantei com o bem-estar imediato que aquela aula me trouxe, né. E aí depois que eu fui me encantar por cada fase do ioga, mas o bem-estar a gente sente na hora. Agora a gente aplicar isso no nosso dia a dia, aí depende da gente também, a gente enquanto praticante. Então eu tô nessa caminhada desde 2018 enquanto praticante, e esse ano eu virei uma chave que eu falei assim: "Não, eu preciso levar isso para mais pessoas, para que consiga auxiliar mais pessoas nessa jornada também". É tão bom que eu vou compartilhar com os outros. Isso, exatamente. E é isso, né, que move a gente, é essa paixão mesmo, porque não adianta de nada eu vir aqui falar: "Ah, é muito legal e tal", mas não ter aquele brilho no olhar, né, e aquele carinho, porque eu também, mesmo enquanto instrutora, eu entro na sala para ministrar as aulas para os alunos de uma forma, e eu também saio muito mais feliz e realizada depois. Nossa, que bacana, muito bom isso. Hoje aqui no Pode Falar de Saúde, Marcela Azambuja, instrutora de yoga, ela que dá aulas aqui em Palmeiras de Goiás, né? Onde você está atualmente atendendo? Eu dou aula lá na Camila, no estúdio da Camila Azevedo, essa maravilhosa daqui da cidade, que abriu as portas para mim quando ela soube, né, que
eu já estava me formando, ela falou assim: "Não, você vai vir dar aula aqui, meu estúdio está de portas abertas, eu vou ser sua primeira aluna". E de fato ela está aí comigo, né, e a gente forma uma dupla muito, coração, assim. Eu falo que não poderia ter tido uma pessoa melhor para eu começar aqui na cidade do que ela. Que bacana, né? Essas parcerias assim são fundamentais, né? Até para a gente crescer também e conhecer novas pessoas, né? E o yoga, que é novo aqui na cidade, serve para isso, né? Sim, com certeza. O yoga é união, né, integração, então, é em todas as esferas da nossa vida, né. O principal do yoga mesmo é a gente levar de forma prática tudo que a gente aprende em cima do tapete, né, para nossa vida, né. Não adianta nada a gente fazer uma aula sensacional, sair legal, mas na hora que sair de lá, começar a xingar os outros no trânsito, a não ter amor por si mesmo, né, e ficar falando mal dos outros. Então, o yoga, além disso, ele também engloba essas questões de valores, né, os nossos valores intrínsecos como um ser humano melhor. Bacana, Marcela. E qual é a diferença entre yoga e uma atividade física, por exemplo? Apesar do yoga ter uma prática física que, dependendo da aula ou do estilo, possa ser bastante vigoroso, no yoga a gente fala, primeira diferença, repetição mínima, permanência máxima. Isso independente da técnica, mas vamos falar aqui da parte física, né. E quando você vai numa academia ou no crossfit, por exemplo, eu faço crossfit, muita repetição e pouca permanência, então é muito movimento, mas pouco estático, né, dependendo da abordagem. Então, essa é a primeira diferença, permanência máxima, repetição mínima. Porque para o yoga, quando a gente aumenta a repetição, a gente perde a qualidade daquele movimento. E o yoga é justamente expandir a consciência, e sem qualidade não há consciência. Mas nada impede também que a pessoa pode fazer as atividades físicas Não, normais, né? nunca, E jamais. usar o yoga ali como um complemento. Sim, o yoga ele potencializa tudo, né. Então, por exemplo, tudo que quando eu cheguei no cross, o yoga me ajudou muito nos Hum. movimentos lá. Consciência corporal, flexibilidade, a parte dos ginásticos, que é os suspensos na barra, né. Então, eu falo que o yoga ele potencializa tudo que você quer fazer, inclusive na sua performance no esporte, por exemplo, né. Então, a primeira diferença é essa, porque são abordagens diferentes, são métodos diferentes e objetivos diferentes, né. No yoga também a gente tem uma respiração totalmente conduzida, controlada e consciente, né, porque a gente trabalha o estado de presença a partir dos nossos sentidos, né. Às vezes numa atividade física normal, por mais que tenha essa, como é que fala? Indução de precisa respirar, senão se você não respirar, você não faz ali o movimento, a performance que você precisa, né. Mas a gente não tem esse foco centrado, né, na respiração. E outra diferença também é que a gente, durante a prática, a gente também faz mentalizações, né. Então, você vai visualizar aí uma luz azul celeste quando você precisar descontrair o teu corpo. Você vai visualizar uma luz alaranjada quando você precisar resgatar mais, energia naquele local, naquele músculo que está te pedindo mais atenção. Então, são abordagens diferentes que se complementam, né. Então o yoga ele melhora aí no teu esporte com toda certeza, porque uma pessoa que está mais concentrada, que tem um maior foco e que tem uma maior presença em si mesmo, ela vai saber melhor dos teus próprios limites e conseguir superá-los. Muito bem. E em relação à ansiedade, você disse que quando começou a praticar o yoga, né, você estava em uma vida agitada e etc e tal. Em relação à ansiedade, o estresse, né, ele realmente dá aquela segurada na gente? Dá porque você aprende a treinar a sua mente através das técnicas, né. Faz parte do yoga a meditação, né, e a meditação a gente tem vários tipos no yoga, a meditação por um objeto,
a meditação por um som e a meditação pelos sentidos, tá? Eu não vou ficar falando nome em sânscrito, vou falar de uma linguagem bem prática. E, além disso, você utiliza essas técnicas durante qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Você pode utilizar. Você está concentrado. Quando você vai comer, você se concentra ali naquele alimento. Você está com uma atenção plena ali naquele alimento. Então, você auxilia aí a tua digestão ser muito melhor do que se você estiver comendo e olhando no telefone, por exemplo, né? E com esses exercícios, a gente estimula o nosso, da parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, você estimula ele e tira um pouco da nossa ação, da impulsividade, da parte do nosso cérebro que é totalmente instintivo, que é impulsivo. Então, a gente faz esse equilíbrio. E a parte do cérebro que a gente estimula com as técnicas de meditação e até a meditação em movimento é a parte do cérebro que sabe lidar com o amor, que sabe lidar melhor com os sentimentos. E então, é justamente sobre isso. E a gente levar essa sabedoria no nosso dia a dia. Claro que vai depender da nossa assiduidade na prática, né? Da nossa prática pessoal também. Mas é o processo, né? O processo chamado vida, que eu falo. Bacana demais. Nós vamos entrar aqui na nossa última parte do Pode Falar de Saúde, hoje falando sobre yoga, com a Marcela Azambuja, instrutora aqui em Palmeiras de Goiás. Daqui a pouquinho, aliás, ela já falou, né? Onde ela atende, que é no estúdio da Camila Acevedo. Se você quiser saber mais informações também, é só procurar lá. Depois ela fala também o Instagram dela aqui, que você pode acompanhar e passar a se apaixonar também pelo yoga. O agradecimento aqui ao Olavo Schermer, toda a equipe do Centro Clínico Olavo Schermer, são mais de 50 anos de história. Você de Palmeiras, você das cidades vizinhas, na hora de fazer a sua consulta médica, são mais de 44 profissionais, são 45 profissionais, especialistas diferentes, são profissionais preparados para atender você, para atender a sua família. E também o Centro Clínico Olavo Schermer realiza diversos tipos de exames e atende convênios. O diretor técnico responsável é o Dr. Ezron Marques de Brito. Com a gente também, Biomed, o seu laboratório em Palmeiras de Goiás, laboratório de análises clínicas, vai fazer o teste do pezinho, vai fazer aí a sexagem fetal, DNA, o exame toxicológico para carteira de motorista, né, C, D, E, e também aqueles exames hormonais. Procure lá, Biomed. Muito obrigado a todos aí pelo apoio, né? Pode Falar de Saúde. Aqui, Marcela Azambuja, vamos fazer agora rapidinho para a gente finalizar a última parte. Deixa eu perguntar aqui, para a gente, até vamos destacar aqui, como funciona uma aula de yoga? Sim. A aula de yoga que eu trabalho é o Swastika Yoga, né? Conforme eu já comentei. E ela tem várias partes. O início é uma parte para a gente se concentrar na gente, né? Em nós mesmos, para a gente sair daquele modo piloto automático e começar a entrar no estado de yoga, que é um estado de consciência, né? Depois, a gente vai para as técnicas respiratórias, né? Então, a gente faz várias técnicas com a nossa respiração, para também trazer mais esse estado de presença. E depois a gente vai para a nossa parte física, que são os asanas, que é o que a gente consegue mostrar pelo Instagram, né? Para que as pessoas se interessem, é a parte física, porque os outros são vivenciados, né? Não tem como, não é palpável, né? A gente mostrar uma experiência para a pessoa, não tem como. E depois a gente de acessar, fazer as técnicas corporais, totalmente presente em nós mesmos, é uma aula mais concentração. A gente acessa, faz esforço, mas sem forçar, cada uma no seu limite, né? E depois de atingir esse esforço com os asanas, a gente passa para a parte de descontração, que é um momento também bem legal e importante
porque às vezes a gente não está acostumado a descontrair no nosso dia a dia, né? As pessoas às vezes deitam no travesseiro e não dormem, né? O yoga ajuda também nesse controle de insônia, né? Melhorar essa qualidade do sono e a pessoa induzir de verdade o sono. E depois a gente encerra com a meditação. Esse é o tipo heterodoxo de prática. São 2 tipos, que é o que acontece na maior parte das aulas. Mas tem o outro tipo, que é o tipo ortodoxo, que é chamado de Ashtanga Sadhana. Ashta de 8, Anga de parte. E Sadhana prática. Então, é a prática feita em 8 partes, né? E quando a gente fala em prática, sadhana, sada quer dizer, vem aí de trazer a verdade, né? De satya, de verdade. E dana vem aí de trazer perto. Então, é a prática feita em 8 partes, trazendo perto essa verdade que vem do coração, que é a verdade em essência de todos nós, de cada ser. E aí são 8 partes. Então, além desse, mas o início é basicamente isso, mas acrescenta aí que tem, então, a primeira parte com os mudras, que são os gestos feitos com as mãos, que busca aterrissar, busca trazer essa presença, essa conexão com os outros praticantes. Depois dos mudras, a gente tem o puja, que é uma retribuição de energia em forma de mentalização. E depois a gente tem aí os mantras, que é a parte de vocalização de sons, um canto mesmo, né? E tem o extroversor e o introversor, que busca concentração, e o outro que busca mais uma alegria, uma festividade. E depois tem a técnica respiratória, a técnica de limpeza, que são os kriyas, que é o que todo mundo chama hoje de o vácuo, né? Que é sugar o abdômen, um deles, né? Isso já existe no yoga há 5.000 anos, que é o movimento completo, no caso, o Nauli Kriya, e tem outras técnicas de limpeza também. Depois vem os asanas, e depois dos asanas vem a descontração, e aí a gente encerra com a meditação. Então, aí no caso deram 8 partes, mas normalmente é essa menor, mas que equivale a 50 minutos também de Entendi. prática. Dá uma São hora de aula 2 aí. formas, isso. Muito bem. E eu não tenho aquele tapetinho, precisa comprar para fazer a aula, como é que é? Não, tanto na aula personal quanto na aula em grupo, eu levo os tapetes, né? Se o praticante quiser depois comprar o dele, ter e levar, não tem problema nenhum. Mas a gente cede o material para que a pessoa se sinta mais à vontade e não precise investir em nada a princípio, só depois da vontade dela para ela praticar também na casa dela. Você falou de meditação e etc. aí, né? Tem alguma coisa a ver com a religião? Não, nada a ver. Yoga não é religião. E é terapia? Também não. Também Tem não. fins Tem fins. terapêuticos, mas não é terapia. E aquela pessoa agitada, né? E nós falamos do estresse, da estressada, é diferente Sim. aqui, né? Tem aquela pessoa agitada que sempre está ligada no 220, né? Essa pessoa também deve fazer, pode fazer? Com certeza, né? Eles têm mania, tem muita crença, né? Dizendo assim, não, yoga é só para quem é calmo, mas na verdade é o contrário. Quem é calmo é legal praticar também. Aham. Mas yoga é principalmente para aquela pessoa agitada, estressada, para que ela tenha essa gestão emocional e não precise levar a vida dessa forma estressada, né? Eu era essa pessoa mais agitada, mais estourada. E é quando a gente quer mudar, a gente consegue, né? E a gente alia aí ferramentas para poder levar a nossa vida de uma qualidade melhor. Aí, pessoal, então você que é agitada, você que não quieta, você que xinga no trânsito, você que qualquer coisinha É estoura, isso. bora praticar yoga aqui com a Marcela. Eu quero agradecer a sua participação, as informações que você trouxe aqui hoje e
logo a gente volta para falar mais, que é um assunto, com certeza as pessoas vão se interessar mais, né? É uma novidade em Palmeiras, mas as pessoas já começam, né, a querer saber mais detalhes. Sim. Então, muito obrigado a você, e fica aqui o espaço aberto para a gente falar novamente sobre yoga. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Já era uma vontade minha, né, poder levar isso de várias formas e também nesse canal aberto atinge muito mais pessoas do que às vezes o meu Instagram sozinho, né? Então, fico muito agradecida também pelo convite e por poder participar. E sempre que precisarem, podem contar comigo. E as pessoas que quiserem acompanhar você pelo Instagram? Isso pelo Instagram é marcelaazambuja.yoga, yoga com Y. Muito bem. Muito obrigado, então. Um grande abraço. Obrigado a você que assistiu, você que acompanhou e continue sempre participando. Toda segunda-feira, 7 da noite, tem um novo episódio do Pode Falar de Saúde. Eu, Marcos Barbosa, juntamente com a doutora Andressa Caroline, trazemos aqui convidados, convidadas, sempre com assuntos diferentes para informar, compartilhar com você. Obrigado ao Centro Clínico Olavo Schermer, obrigado também ao Laboratório de Análises Clínicas Biomed. Grande abraço, tchau pessoal, até a próxima. Tchau Marcela, Tchau, até tchau, mais. obrigada, viu? Valeu.